falar. Gente, vocês podem falar. Gente, vocês E estão aí, mal. pessoal, acho que seria bom, né, vocês perguntarem com a câmera aberta para poder a gente fazer uma conversa bem interessante, né? Não sei qual momento a professora Gardênia vai pedir os desenhos. Eu fiz o meu aqui e também estou cheio de perguntas também para ela. Sei que vocês também têm perguntas, né? Eu vou fazer a primeira aqui, vou deixar outras com vocês, eu vou fazendo no meio das conversas. Aqui foi o meu desenhozinho, ó, se vocês podem ver aqui. Esse aqui foi o primeiro, né? Aqui só entra matemáticos, né? Só matemáticos. Esse aqui é Alexandre o Grande, né? Fiz destaquei um boneco bem grande numa mesa, né? E aqui eles reunidos, os matemáticos reunidos, e o resto aqui tudo chorando, querendo entrar, e aqui só matemática, né? Esse outro desenho aqui é quando ela fala na questão do argumento, né? Uma pessoa cresceu com bom argumento, né? Porque ela é maior do que essa, mas a outra com mimimizinho, que sem fundamento, não tinha argumento, ficou lá com mimimi, a outra com argumento, chega, ela cresce, né? Ela consegue destruir, entre aspas, a outra. Aqui é a questão da inteligência emocional, de uma emoção inteligente. Aqui é questão do conhecimento, tanto conhecimento besta que a gente aprendeu, que não serve para nada. Aí agora eu estou aqui pegando o boneco e sacudindo esse conhecimento que não serve para nada no lixo. E aqui está um monte de gente querendo entrar no Enem e só dois, um segura no pé do outro aqui, um segura na corda da pipa, que é o Enem, indo embora. E o resto tudinho aqui fica para trás. Esses aqui foram meus desenhos. Queria fazer mais, mas a palestra estava tão boa que eu também fiz as minhas perguntinhas aqui para poder tirar dúvidas e aprender com a professora Gardênia. Aí eu dava para fazer mais, aí eu dividi, né? Não sei quais foram os desenhos de vocês, daqui a pouco vocês vão falar. Mas aí eu tenho várias perguntas aqui para a gente começar a conversar, né? Ela dá ela tem uma fala já no final da palestra dela, bem interessante, que me deu uma alegria muito grande, né? Essa semana a Andresa colocou uma frase que depois ela pode comentar, e aí parece um pouco do que a gente está sentindo e do futuro. Parece que esse futuro, talvez, não sei se é um futuro muito próximo, mas talvez seja médio, longo prazo, que a maior empresa vai ser uma empresa de educação e tudo vai girar em torno da educação, né? A educação parece que vai ter um valor diferente. E aí, se o futuro dessa educação, né, do futuro do mundo é a educação, então a gente está aqui discutindo para ser um professor melhor, né? Você traz umas reflexões aí para a gente, para ser um professor melhor. Que caminhos você diria para a gente, enquanto professor do presente, para ser um professor bom no futuro, que caminhos a gente deveria ir? Qual seria essa direção para a gente ir? O que a gente deveria aprender para a gente ser um professor bom, né? Ser um professor bom nesse futuro a médio e longo prazo, nesse mundo que vai trazer uma perspectiva grandiosa da educação. O que é que a gente deve aprender para não ficar para trás? Seu microfone está desligado. Antes de qualquer coisa, gente, afetividade. Afetividade, esse é o primeiro passo. Então, o professor que passa conteúdo, ele já não é interessante, e eu preciso estar conectado com o mundo real. Eu tenho que trazer coisas reais, desafios reais. Qual é o problema hoje do mundo? Existe, como eu falei, vários hackathons acontecendo.
vários torneios. Então, eu posso curar isso e trazer isso para a minha sala de aula e resolver um problema real da sociedade. Eu posso desenvolver uma startup com meus alunos. Então, eu tenho que conectar minha fala, pegar aquilo que eu tenho que passar de conhecimento científico e não meramente conteúdo e transformar em solução de problemas reais. Eu vou fazer isso olhando para o mundo. Então, eu tenho, lembra, tudo está delicadamente interconectado. Eu tenho que olhar para o mundo real. Eu tenho que saber que eu estou para desenvolver potencialidades, não para passar conteúdo X, Y, o que está blocado aqui para eu passar, o aluno tem que saber fazer exercício, tirar uma nota. Não, ele tem que usar tudo aquilo que é conhecimento científico para resolver problemas, não para decorar e passar numa prova. Quais são os problemas hoje na sociedade? Mobilidade urbana. A gente vê um problema que eu estava pensando essa semana, que demorou tanto tempo para alguém propor uma solução melhor. Gesso, de engessar partes quebradas do corpo. Quanto tempo a gente passou na nossa vida usando o gesso? Todo mundo que quebra uma perna bota um gesso. E vem uma pessoa que só estava disposta a resolver o problema. Gesso coça, gesso é pesado, você não pode lavar dentro da perna, você tem que passar 2 meses sem lavar o pé, o braço, a parte engessada. E vem uma pessoa e desenvolve uma estrutura a partir da impressora 3D que coloca no teu braço, que é feito um acrílico, uma borracha, aquilo fecha, feito uma pulseira, ou na perna, aquilo vira um sapato, é vazado, aquilo ali fica circulando um ar, você pode tirar para tomar banho e botar. Meu Deus, quantos anos para vir alguém e pensar numa solução para isso? Então, tem muita coisa que precisa ser mudada ainda, e que não foi só porque ninguém parou para pensar nisso. Né? E essa geração, no caso a geração de vocês, a minha geração é mais preguiçosa. A gente teve que ser expulso da caixa. Vocês já nasceram fora da caixa, vocês já têm a mente bem aberta para criar coisas novas. Então, eu preciso dar muita liberdade para o meu aluno, eu tenho que entender qual é a potencialidade dele e desenvolver. Então, eu preciso disso para me tornar um bom professor, desenvolver a potencialidade do aluno e olhar para o mundo. Olha, o que é que eu preciso em termos de metodologia? Meu aluno hoje precisa de tecnologia, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, eu não mexo bem com tecnologia, eu preciso disso. Se eu mexo bem com tecnologia e se eu trabalho bem com meus alunos, eu preciso conectar ele com o mundo real. O que é que está acontecendo no Porto Digital, de tecnologia, de soluções de problemas reais, porque quando a gente fala de tecnologia e inovação, não quer dizer só em artefatos tecnológicos, mas se trata também de soluções soluções de negócio, desenvolvimento de novas tecnologias para roupa, para tudo. Tem grandes centros tecnológicos sendo abertos hoje no Brasil inteiro. A gente tem um Porto Digital, que é o maior centro de tecnologia da América Latina. Esse Porto Digital, ele está se expandindo lá para o interior, lá em Santa Cruz do Capibaribe vai ter outro Porto Digital. Em Caruaru tem o Armazém da Criatividade. Então, essas coisas estão acontecendo. O meu aluno sabe que ele pode estar em conexão com essas pessoas que estão criando o futuro, que estão solucionando problemas e criando futuros, porque no passado a gente precisou criar coisas para resolver problemas. Então, se eu tinha uma roda de madeira, e se a gente colocar uma coisa, um material melhor para a roda rodar melhor, então era o presente, um problema agora, uma dor agora que demandava. Hoje é o futuro que está demandando coisas. Então, o futuro demanda coisas. A gente está criando coisas para coisas que ainda não existem. É muito doido, né? É muito doido isso. E a gente tem o celular, ele nasce com essa perspectiva, né? Jobs, ele disse, eu quero uma coisa que não existe. Criei alguma coisa que não existe. O quê? Pô, não existe, como é que eu sei? Então, se lançar isso, colocar o meu aluno em conexão com esse mundo real, cheio de futuro, demandando, e soltar conteúdo. Essa coisa de conteúdo, se não for para resolver problema, nem leva para a sala de aula, porque nem interessa. Mais alguma pergunta, gente? Acho que é mais ou menos isso, de buscar isso para ser
um bom professor, um bom passador de conhecimento, um bom desenvolvedor de potencialidade. Eu acho que isso aí é a pegada. É a pegada, é o futuro do profissional de educação, da pessoa que ensina a outra. É escanear, ter a sensibilidade de escanear o outro e ver o que ele precisa e saber o que eu preciso para entregar para ele. Porque talvez eu ainda não tenha. Poxa, não sei, estou por fora do que está acontecendo no mundo. Ah, mas eu sei buscar essa informação. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso ir para fóruns, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso... Quais canais que eu preciso ler para entender o que está acontecendo no mundo, para colocar o meu aluno com suas potencialidades nesse mundo real, solucionando problemas desse mundo real dele. Mais alguma? Respondi? Obrigado. Luan, quer perguntar, Luan? Sim, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber a visão da senhora sobre como transmitir conhecimentos necessários para, por exemplo, não é tão útil no dia a dia você saber como a gravidade funciona, por exemplo. Mas, tendo em vista essa onda anti-ciência que nós estamos tendo, como passar um conhecimento de uma forma que ele não se torne inútil, mas que ele também venha a garantir que a pessoa não seja ignorante a umas coisas tão bem estabelecidas assim. Porque não é simplesmente um questionar. Eu, eu só vi um pouco daquele documentário da Netflix sobre a Terra plana, e o pessoal que está tentando provar que a Terra é plana, eles eles estão fazendo até de uma forma meio científica. Eles não estão só dizendo, ah, a Terra é plana, é isso. Eles estão tentando provar com os métodos deles e tal. E só que os métodos deles provam que ela não é plana. Mas eles não aceitam isso porque virou algo meio dogmático. Aí como garantir que o conhecimento seja útil para a pessoa virar um ser pensante nesse sistema que nós temos? Primeiro, soltar a pretensão de que existe um conteúdo pré-definido como certo e como necessário. É muito doido pressupor que tudo, que saber a fórmula da gravidade seja importante para ele, em todas as outras áreas. Todo professor de geografia quer que o aluno dele seja um geógrafozinho. O professor de história quer que o aluno seja um historiadorzinho. Ah, tem que saber disso, tem que saber daquilo outro. E eu tenho que ter muita robustez em tudo aquilo que eu sou bom, que eu pesquiso, para saber equalizar aquele conteúdo para cada aluno. Como é que faz isso, Gardena? Isso é muito solto, e a gente gosta de ter um padrão, né? Eu tenho que ensinar o quê? Quais são os conteúdos. Tem que soltar isso, tem que soltar o conteúdo em si. Você tem que trazer problema para ele solucionar, problema real. O problema vai dizer o que é preciso, o que é essencial para ele, saber aprender. Nenhum outro conteúdo é importante. Ele precisa só saber aprender e ter problema. Acabou-se. Porque se ele sabe aprender, se eu ensinei a ele como aprender, e se ele sabe, conhece as dores do lugar onde ele vive, do universo dele, ele vai conectar e resolver problemas. Nessa resolução, talvez ele aprenda a fórmula da gravidade. Talvez não. Talvez ele aprenda outras fórmulas que vai ser importante para resolver aquele problema. Então, ele precisa saber buscar o conhecimento. Então, eu não tenho como quantificar quais os conhecimentos, porque isso o mundo real vai dizer, os problemas reais vão dizer, o foco vai ser resolver problemas reais dele. Um exemplo, a gente está falando sobre ensino médio, e lá em Petrolina, conversando com a coordenadora, eu disse para ela, o que é que acontece com teus alunos aqui? Teus alunos vão para os centros, vão para Bahia, vão para Recife fazer uma graduação, vão para Caruaru, sai de Petrolina. Eles saem muitas vezes mais novo do que uma pessoa numa idade de graduação, sai para fazer o ensino médio em outro estado, morar sozinho. Isso é uma cultura natural da tua escola. O que é que tu precisa passar para esse aluno? Quais são os problemas que ele vai ter?
ele vai precisar saber cozinhar, ele vai precisar saber cuidar da roupa dele, ele vai precisar saber fazer compras, ele vai precisar entender de economia doméstica, porque tu não tem uma oficina sobre isso aqui. Ela disse, Gardênia, eu nunca pensei nisso. E na hora ela já fez conexão, que eles conheciam alguém do SESC, que tinha uma cozinha experimental, que eles poderiam fazer uma parceria e usar. E em 2 segundos, foi um gatilho que desenvolveu assim, ó, um insight extraordinário, que era útil para ela. Então, o problema do teu aluno hoje é saber se virar fora daqui. Tu vai colocar ele dentro desses problemas que vai fazer todo o diferencial na vida dele. Esse aluno, ele vai mexer com tecnologia, ele vai mexer com venda, ele vai mexer com engenharia, não sei, mas isso é uma coisa que ele vai precisar. E eu preciso colocar ele em conexão com problemas, e para que ele resolva, ele saiba buscar. E o conteúdo, o problema vai dizer qual é o conteúdo. Talvez ele precise entender um contexto histórico-social de um ambiente para poder desenvolver um método de escoamento sanitário de um bairro. Vê, uma coisa que a gente acha que é de engenharia, eu tenho que saber quais são os canos e o desenho, como é que vai resolver. Não, ele tem que saber qual é a cultura daquele lugar, a história da cultura daquele lugar, para saber qual vai ser a melhor arquitetura para o escoamento do dejeto do lugar. Entendes que é a circunstância que vai dizer e que ele precisa saber só mover conhecimentos para dominar aquilo que ele precisa e ter o conhecimento que ele precisa, porque é muito louco dizer quais são definitivamente, objetivamente, esses conteúdos, né? Eu acho que é meio por aí. Respondi? Respondeu sim. Obrigado. E aí, Andresa? Poxa, eu fiquei pensando aqui, professora, sobre o sistema, né, que a gente vive, que, querendo ou não, algumas profissões para serem, abrir aqui, né? Algumas profissões para serem aprendidas, ou não sei muito bem, ou serem, para esse diploma ser conquistado, né? Não necessariamente o profissional vai ser bom, mas para ele ter essa habilitação, ele precisa passar por uma universidade, né? E para entrar na universidade, muitas vezes ele precisa passar pela prova do Enem. Então, eu fico assim muito na dúvida de como colocar, de como fazer isso, né, na verdade, porque eu acho que nesse formato de trazer problemas, acaba que a gente não prepara para a prova do Enem, que é uma coisa positiva, claro, mas que, querendo ou não, a prova do Enem ela pode fazer parte do desejo, né, daquele ser, ou enfim, de alguma forma... Não, Rafael, um cavaquinho. E aí eu fico, tipo, com essa dúvida de como é que a gente poderia, sim, claro que é ruim pensar na ideia de se adaptar apenas ao sistema, mas como a gente poderia, de alguma forma, conversar com esse sistema que existe. É claro que seria bom que ele fosse rompido, né, que tivesse outra forma de conviver nesse universo e tal, mas, querendo ou não, como a gente poderia caminhar ao lado dele de alguma forma, mas mesmo assim trazendo esses aspectos de construir, de construir não, mas de dar alguns nortes, né, para o aprendente, como a senhora colocou aí, tanto enquanto ser humano, enquanto ser pensante, mas também enquanto alguém que queira fazer a prova do Enem, de repente, e se sair bem para conseguir um diploma em alguma área que ele deseje, não sei. Esse diploma, ele está sendo questionado. Então, tem grandes empresas que não estão mais, assim, tanto olho nesse diploma. Algumas áreas é muito necessário, porque eu preciso que um médico ele tenha estudado muito e que ele tenha virado as madrugadas dele para saber alguma coisa antes de tocar em mim. Isso é a minha ignorância, porque a medicina ela está sendo tão desenvolvida que hoje uma cirurgia feita por robótica, ela sangra 70% menos, é muito mais precisa, e talvez um médico no futuro nunca precise tocar numa gota de sangue. É muito doido isso, mas é a tendência. Em termos formais, a gente tem visto que esse sistema está para se reformular com o novo ensino médio. O novo ensino médio, ele vem trabalhar por projeto de vida, e ele tem tem a proposta de modificar esse Enem agora em 22. Não sei, porque a gente ia começar em 20 com projeto de vida
21 a gente ia começar a implantar o novo ensino médio, e 22 a gente já tem um novo Enem, que vai olhar o percurso formativo e vai olhar a estrutura conceitual. Então, a gente tem uma prova que te coloca numa instituição para te dar um diploma. Futuramente, nem todas as áreas vão precisar desse diploma, porque a universidade também ela está sendo repensada. E assim, eu tenho experiências próprias, porque eu tenho laboratórios aqui em casa, eu tenho 2 cobaias. Eu tenho um filho que tem 19 anos, vai fazer 20 no próximo mês, e eu tenho um que tem 7 anos. Então, eu tenho muita certeza de que vai dar certo. Por que eu tenho essa certeza? O meu filho mais velho, ele estudou no IF, ele fez o ensino médio no IF, e o IF não prepara para o Enem, não trabalha conteúdo. Ele fez edificações e ele estudou o tempo todo resolvendo problemas, entendendo cálculos para resolver problemas na área de edificações, coisa de cimento, coisa de engenharia, programa de arquitetura. E os alunos do IF têm um foco nisso, em resoluções de problemas, em desenvolvimento de uma área. A maioria deles passa tranquilamente. O Enem é só consequência. Eles não têm um intensivão, eles não viram madrugada respondendo questões de Enem. Não! Os professores de lá têm uma segurança tão grande que tudo que eles estão desenvolvendo ali, eles vão tirar o Enem de letra. E foi muito tranquilo para ele entrar na universidade. Foi muito doido porque ele não conclui o ensino médio do modo tradicional. Ele chega em casa e diz, cansei, fui ali, fiz uma prova e consegui meu ensino médio. E eu não quero mais ir para a escola. Eu digo, cara, vai pelo menos para conversar com o povo. Vai pelo menos para fazer conexão, porque a escola não fazia mais sentido para ele. E aí ele faz o vestibular e assim, consequentemente, naturalmente, todos os amigos dele passam. Isso é uma realidade. Aqui tem uma escola que eu sugiro vocês conhecerem, que é o Cícero Dias, a escola técnica que é o Cícero Dias, e eles trabalham isso, eles criam um programa de rádio, eles criam startups, eles trabalham resolvendo problemas. Tem conteúdo, mas dentro de uma problemática. E eles também têm um índice de aprovação no Enem extraordinário, porque nem para eles é consequência. O Porto Digital também tem escola de ensino básico que trabalha nessa perspectiva. E na dinâmica desses alunos, o Enem é consequência. Quando há necessidade, quando ele precisa ser um médico, que a gente sabe que a Universidade de Medicina, ela é puxada, quando ele precisa ter uma engenharia, mas tem muitos que não tem mais motivo para estar na escola. Tem um internato lá em Sairé, que o diretor ele disse, Gardênia, chegou o aluno aqui para avaliação, ele tinha 14 anos de idade, ele disse, me reprove, por favor. Eu não posso ficar aqui, eu estou perdendo dinheiro. Eu e meu primo, a gente tem uma startup, a gente ganha não sei quantos reais. Ele disse, Gardênia, ele ganhava 3 vezes o que eu ganho aqui. Eu estava quase pedindo emprego na startup dele. O menino, ele estava pronto, 14 anos de idade, ele estava hiperconectado com o mundo, ele estava produzindo coisas para o mundo, trabalhando com análise de dados, sem ter nenhuma graduação. O Porto Digital hoje, ele absorve alunos do ensino médio, porque as universidades não estão dando conta de profissionais nessa área. Então, eles estão pegando, porque esses alunos já têm expertise para estar no campo. Então, esse modelo formal da universidade, ou ele muda, como eu dei o exemplo, de que não faz sentido criar uma monografia. Tem universidade que está pedindo que o aluno monte uma startup, como avaliação final. Vê só, faz um projeto, resolve um problema, monta uma startup, isso vai ser tua avaliação final. E traz esse aluno para uma realidade, uma coisa muito natural. Se a universidade ela não mudar, o mundo vai ignorar. Vai passar, sabe que a universidade, a atualização do mundo vai passar por cima dela? Não, vai nem lembrar que existe, porque vai criar coisas, vai criar um mundo muito maior, que nem precisa da universidade de tão arcaico que é. É forte, isso mas infelizmente é real, porque eles estão criando coisas, eles estão criando o próprio mundo, independente do que a formalidade da universidade diga o que é necessário. É muito doido isso, e eu acho fantástico
você criar coisas para além do sistema. Isso é um movimento que já acontece diante dos nossos olhos e a universidade precisa repensar, principalmente se ela vai produzir ensinadores, pessoas que vão orientar outras. Como é que essas pessoas vão desenvolver potencialidades para o mundo real, para resolver problemas complexos nesse mundo real. Então, essa formalidade, hoje ela está em xeque. Ela funciona hoje, pero no mucho. Ela tem um prazo de validade, que vai se extinguindo. Se ela não se atualizar de verdade e ser útil na sociedade, ela vai perder a utilidade dela na sociedade. Vai perder assim, porque vai ser construída uma coisa em paralelo que vai ignorá-la. É muito doido isso, mas isso está acontecendo isso agora o tempo todo. As grandes empresas já estão criando suas próprias formas de avaliar, de ter esse profissional. É louco isso, né? Principalmente para quem fez o vestibularzão. Aquele que uma questão errada eliminava uma certa. Vê que coisa doida. Ó, se tu errar, eu vou fingir que tu não acertou essa outra coisa. Eu vou anular o conhecimento que tu mostrou que tem. É muito doido isso. Eu fiz esse vestibular louco. Uma resposta errada eliminava uma certa. Então, esse formato ele está em xeque hoje. A estrutura formal, o Enem, a gente tem alunos que dão conta do Enem sem focar em Enem, resolvendo problemas. Isso é real, isso acontece agora. E ele está para mudar. Ele tem uma lei que leva ele para mudar. A pandemia segurou um pouco, mas vai mudar. Tem os itinerários formativos, que vai ser a metade do ensino médio, vai ser com foco nos itinerários formativos, que ninguém sabe ainda fazer, mas vai saber.